Antes de começar esse vídeo, eu peço para vocês e te convido para assistir o nosso documentário Não Vai Ter Golpe. Você já pode comprar o ingresso para a estreia no nãovaitergolpe.com.br. Compra lá porque já está acabando. Pessoal, nós temos o primeiro passo para aprovar a reforma previdenciária, mas essa é uma luta que já vem de muito tempo, que eu pessoalmente acompanho e estou empenhado nisso e queria contar um pouco para vocês dessa história. Lá em 2016, comecinho de 2016, a gente estava ainda lutando pelo impeachment, a gente estava ainda militando, indo para a rua, né, exigindo ali a queda do governo petista. E eu lembro que a questão da reforma previdenciária já era colocada até pela própria Dilma como uma necessidade, e eu comecei a estudar, comecei a me interessar pelo assunto. Os outros coordenadores do MBL, o Holliday, o Renan, o Alexandre, todos também começaram a se interessar mais pelo assunto, Pedro também especialmente. E a gente começou a estudar primeiro o problema, né, saber por que tinha um problema na nossa Previdência, porque a Previdência era um problema. Inicialmente a gente tinha entendido ali que tinha um prejuízo, que tinha um déficit ali que precisava ser consertado, mas a gente não sabia naquele momento ainda da magnitude, né, não sabia que era o principal problema do país. Teve o impeachment, teve a queda do governo Dilma, a ascensão do governo Temer, que já veio de cara com um pacote de ajuste fiscal, né, incluindo a PEC do teto, a reforma trabalhista e, por fim, a principal, a reforma previdenciária, que foi um sacrifício. O governo Temer extremamente impopular. A aprovação da reforma previdenciária 6 a 7%, o governo Temer cometeu o erro de deixar os adversários criarem uma narrativa de que a sua reforma, que é uma reforma inclusive muito mais branda do que a do Paulo Guedes, do que a do Congresso Nacional, que foi aprovado ontem em primeiro turno. Mas foi criado toda essa história de que é trabalhar até morrer, que é muito duro, é contra professor, é contra policial, é antipobre, é para remunerar banqueiro. Aí o Meirelles na Fazenda também, é porque o Meirelles é banqueiro, quer beneficiar os banqueiros, etc e tal. A mesma coisa está acontecendo agora com o Paulo Guedes, só que com muito mais força, porque Temer não tinha saído de um processo eleitoral, né, era um vice-presidente assumindo e não tem nem 1/10 da popularidade do governo Bolsonaro. Então a dificuldade de se aprovar e de se defender a reforma era muito maior. Lembro que o deputado aqui teve a coragem de pegar esse desafio, ainda mais sendo deputado da Bahia, né, que é um estado que rejeita ali 80%, 90% da população rejeita a reforma previdenciária, que foi o deputado Arthur Maia. Eu tive com ele, até me lembro, no programa Roda Viva lá, ele pediu minha ajuda para estar lá, vendo se estava bom o tom, se estava mal, se estava se comunicando bem, e ele fez uma entrevista irretocável, conseguiu explicar certinho, ponto a ponto, exatamente o que estava acontecendo, esclarecendo, desmistificando tudo, mas ainda assim, a gente do MBL, que militou, que trabalhou muito para a aprovação dessa reforma já há 2 anos atrás, porque, e contextualizando também, por que a gente já defendia a reforma na época. Primeiro, que a gente já tinha começado a conhecer o problema, e segundo, que as perspectivas para 2017, para 2018, caso a gente tivesse aprovado a reforma previdenciária, era de crescimento. O Brasil hoje seria outro se a gente tivesse aprovado a reforma previdenciária na legislatura passada, durante a época do governo Temer, o que infelizmente não aconteceu. Buscamos uma alternativa à reforma previdenciária do presidente Michel Temer, porque era uma reforma que só mexia nos parâmetros, né, que só ajustava os critérios do atual sistema, mas que não reformava estruturalmente. E foi aí que a gente descobriu a capitalização e começou a defender a capitalização, especialmente com a ajuda de 2 pensadores aí muito respeitados, o Stephen Cantz, um administrador muito famoso aí pelo seu sucesso, ex-colunista da revista Veja, o outro professor Hélio Zilberstein, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP, que foi quando a gente realmente começou a ficar ali 10, 12 horas por dia estudando Previdência, e os dois tendo paciência de ensinar pra gente, de sentar com a gente, pegar pela mão e falar, olha, isso, uma luta que eles levavam há mais de 20 anos, né, eles levavam a necessidade de uma reforma previdenciária desde todos os governos ali, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Dilma, Lula. Nenhum dos presidentes quis emplacar realmente uma verdadeira reforma previdenciária. Todos eles faziam ajuste ali, aqui e acolá, mas nunca resolveram o problema de uma vez, né? A história do Brasil de só fazer remendo. E nós adotamos a capitalização como norte, começamos a defender a capitalização e a reforma do professor Hélio Zilberstein, e já militando na época, apanhando
apanhava de direita, de esquerda, de centro, de todo mundo, porque a gente era os vendidos pro Michel Temer, estava defendendo a reforma não porque ela precisava ser feita, mas é porque a gente tinha recebido dinheiro do MDB e era por causa disso. Enfim, era uma época muito difícil de se defender a reforma previdenciária, porque até o atual presidente da República discursava contra, militava contra, viajava o país falando, replicando, né, as mentiras da oposição, falando que é trabalhar até morrer, que era cruel, que não dava para fazer isso, que a expectativa de vida tinha que ser levada em consideração e não a taxa de sobrevida. Depois, o presidente eleito, com a influência do ministro Paulo Guedes, reconheceu a necessidade de se fazer uma reforma previdenciária, defendeu a reforma previdenciária no seu programa e admitiu que errou e que realmente acabou replicando mentiras da esquerda enquanto era deputado. E nós nos empenhamos muito nessa luta, fizemos uma campanha nacional, levando aí para os rincões do Brasil a necessidade de fazer reforma previdenciária, fazendo reuniões município a município, que é um trabalho que não aparece na imprensa nacional, porque evidentemente é mais local, mas é fundamental, né, um trabalho fundamental de base para ir levantando e a necessidade e trabalhando muito mesmo na parte de comunicação, né, de traduzir para a sociedade por que a gente precisava fazer uma reforma previdenciária, ainda mais sendo esse o principal projeto do governo Bolsonaro. E nós conseguimos ter essa vitória junto com o secretário Rogério Marinho, junto com o ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Rodrigo Maia, junto com diversos atores que, numa vitória da articulação política, numa vitória do diálogo, né? Você vê que até partidos de oposição votaram, o PSB, o PDT, numa conversa que se teve com todos os atores disso, o relator Samuel Moreira, o presidente da comissão, Marcelo Ramos, o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os líderes do governo, Major Vitor Hugo, todos que articularam para aprovação, sentaram, negociaram e articularam a aprovação da reforma previdenciária, que até parlamentares de esquerda reconhecem a necessidade e muitos deles votaram a favor da reforma, nós conseguimos aprovar. E lembrando também, acho que a gente precisa dar um destaque especial para o secretário Rogério Marinho, que foi, assim, na minha opinião, um dos maiores atores, um dos maiores protagonistas nesse processo todo de aprovação de reforma previdenciária e foi um herói na época de relatar a reforma trabalhista, mesmo sabendo que no seu estado, Rio Grande do Norte, ele seria rechaçado, como foi, acabou perdendo a eleição por fazer um bom trabalho, por fazer o que era correto, pagou o preço e agora, como secretário, teve aí o gosto de liderar esse processo da reforma previdenciária. Eu quero agradecer e utilizar esse vídeo para agradecer todos vocês que apoiaram o MBL durante toda essa jornada, que apoiaram a reforma previdenciária, que ajudaram na articulação, no diálogo, que levaram para uma pauta mais do que ideológica, é uma pauta de racionalidade, de matemática, que o país precisa, é fundamental. Todo o país, para se desenvolver, teve que reformar o seu sistema de seguridade social, o seu sistema previdenciário, e vocês que entenderam essa necessidade desde o início e apanharam junto com a gente, né, apesar de todas as acusações de que a gente estava defendendo por interesses escusos e não sei o que lá, mantiveram-se firmes. Eu quero agradecer a todos vocês, porque essa vitória é de vocês. Todos os núcleos do Movimento Brasil Livre, os municipais, os estaduais que trabalharam dia e noite, que vieram aqui até Brasília para falar com os deputados, que foram no Brasil inteiro espalhando a reforma previdenciária, essa vitória é de vocês. Muito obrigado. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.